Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, eu peço para você dar o like no YouTube, para você se tornar membro. Se você puder, assim você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Se você estiver vendo este vídeo no Facebook, no Twitter ou no Instagram, peço para você seguir, curtir no Facebook e pular lá para o YouTube para você dar o like lá e se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu estava lendo uma coluna que está no Jornal Globo hoje, da Malu Gaspar, bem conhecida aqui, eu sempre falo dela, até por conta do seu lavajatismo descarado, né? Ela foi uma das porta-vozes, aí, ainda é, do lavajatismo, escreveu um livro pegando toda a lama lavajatista para envolver o caso da Odebrecht, aí põe Lula, PT, a esquerda, né, naquelas barbaridades do lavajatismo. Pegou exatamente os arquivos, isso é uma vergonha, né, pegou uma vergonha do ponto de vista do jornalismo, né, dos fatos, do caráter. Pegou toda a lama lavajatista para fazer esse livro, mas ela levanta nessa coluna, né, duas questões interessantes para a gente refletir sobre como a campanha do Lula atinge o Bolsonaro em cheio, de frente. Primeiro, o resgate do genocídio, da pandemia, como ele tratou, né? E a segunda questão é exatamente o seu caráter. Na prática, a campanha do Lula vem demonstrando que ele é um mau caráter, ou seja, quem ele é. O problema do caráter, isso é fundamental na vida das pessoas. E a campanha do Lula tem demonstrado como ele é um mau caráter. Foi um mau militar, foi um mau parlamentar. Toda a sua trajetória de mau caratismo, ou seja, um vagabundo. Na prática é isso, vagabundo de rua, quadrilheiro, ladrão e assim por diante. Agora, a questão toda é essa. Ninguém sabia disso quando ele se projetou, né, como favorito na campanha de 2018, já na época da ditadura militar, o ditador Geisel falou dele. Tem isso num livro do Geisel, uma hora eu vou mostrar aqui, o Geisel falando exatamente disso, que era um mau militar, ou seja, um vagabundo. Não à toa, Bolsonaro, tem ainda hoje, como inspiração o Ustra, que é o símbolo, a cara daqueles latrocidas, daquela turma que matava para roubar. Na época do Geisel, houve ali uma cisão na cúpula militar da ditadura e o Bolsonaro, evidentemente, né, como alinhado com o Ustra, assassino, fascino, né, ladrão também, né, a cara do Bolsonaro, né, o Geisel vai fazer exatamente essa caracterização do Bolsonaro. Então a questão é essa, ninguém sabia quem era o Bolsonaro. O problema foi esse, que em 18 o Bolsonaro uniu a direita contra a esquerda, representada pelo Haddad e Manuela Dávila, a chapa Haddad e Manuela Dávila, né, uniu exatamente porque existia a onda do lavajatismo, que é, na essência, o bolsonarismo com outra face, com outras características. Quem elegeu o Bolsonaro, na verdade, foi a Lava Jato e principalmente Paulo Guedes. Esse é um detalhe fundamental que pouca gente se atenta para isso. Porque não o Paulo Guedes em si, mas o que ele representava, que era a retomada da ordem neoliberal, da privataria, né, das reformas, entre aspas, do Estado. Né, e aí está a essência de tudo. Nesta campanha eleitoral, esse debate está correndo solto na direita, é importante dizer isso. A esquerda aparentemente não dá muita importância para isso, mas a direita trata isso com uma espécie assim de, como eu digo aqui, ditadura ideológica, ditadura política. Os 3 jornalões de hoje, por exemplo, têm editoriais nesse sentido. Onde está o cerne da questão? É na manipulação da taxa de juros pelo Banco Central, o Banco Central que administra, que governa, na verdade, a macroeconomia, né? E, consequentemente, o Banco Central vai fazer a manipulação da taxa de juros para manter um sistema de parasitismo financeiro. É aí que está a essência da coisa. Os jornalões estão com esses editoriais, né? Analistas também têm apontado exatamente nesse sentido a história de liberalismo. A Simone Tebet, no começo da campanha, ela falou muito disso, depois isso sumiu, porque é aquela história, né? Isso não dá voto e abre flanco, inclusive, para que se mostre o que isso de fato representa, o que isso quer dizer na essência, né? E
E isso vai se transformando, portanto, numa questão que é essencial, é nodal, como se diz. É o nó da questão, né? É o ponto divisor de tudo, de todo o debate. Porque é um problema da lógica do funcionamento do sistema, do regime. A questão da acumulação do dinheiro, a acumulação financeira, quem se apropria das riquezas, né? Como o sistema de dominação financeira, o Wall Street, né? Dominação financeira, os grandes bancos que administram as finanças internacionais, como eles vão instrumentalizando grupos, inclusive de esquerda, né? Instrumentalizando grupos políticos, rompendo, né, com as fronteiras do Estado democrático de direito, afrontando constituições, afrontando soberanias nacionais e assim por diante. Isso é o golpismo. Isso está na essência da direita. Portanto, eles não abandonaram essa lógica do golpismo. Se discute o golpismo muito nesse sentido, nesta referência de que golpe você tem que ter os militares, vai lá, tira todo mundo do poder e põe outra turma, como eles fizeram em 64, como eles fizeram na Alemanha do Hitler, e tantos outros exemplos que tem aí pela história. Sabe? Não se atenta para a questão da formulação de grupos golpistas que vão sustentar, né, esse regime de acumulação de dinheiro, de capital. E isso resulta, evidentemente, na tolerância com vagabundos, ladrões, como é o caso do Sérgio Moro. Aliás, lá no Paraná, está aí no UOL, né, ele disse que abandonou, né, qualquer outra referência, inclusive sobre o Bolsonaro, para se concentrar no Lula, na esquerda. Veja que é exatamente isso, é o vagabundo que não tem recursos nenhum, a não ser se utilizar de um processo no qual ele foi instrumentalizado para comandar uma quadrilha, né, de ladrões, sabe? E fazer a pavimentação do caminho para a restauração da ordem neoliberal. Tanto é que, de certa forma, a direita meio que descartou ele, né? Porque ele já tinha prestado um papel. É importante manter esse vagabundo distante do debate político, porque ele é muito vulnerável, né? Ele é muito sujo, enlameado. Então vira-se um alvo fácil. Então, mas lá no Paraná, na campanha para o Senado, ele está fazendo exatamente isso. Que é a lógica do bolsonarismo, da extrema-direita, do nazifascismo. Eles foram instrumentalizados e eles vão se utilizar exatamente dessa instrumentalização para fazer as suas campanhas políticas. Isso decorre exatamente dessa lógica de funcionamento do sistema. É aí que está o ponto da questão. É isso que resultou, por exemplo, na crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York, que levou o mundo a uma recessão sinistra e fermentou as condições para a ascensão do nazifascismo. Vejam como o capitalismo vai levando ao nazifascismo, à extrema-direita, né? Naturalmente. É uma crise que já vinha sendo gestada no final do século XIX, a formação de grandes grupos econômicos, a formação de um sistema parasitário, um sistema financeiro. E isso está muito presente na análise, na crítica que o Karl Marx e o marxismo, outros aí, teóricos do marxismo, fazem exatamente de como funciona esse sistema de parasitismo financeiro que vai potencializar o funcionamento, né, da máquina do Estado no sentido de se acumular capital e, consequentemente, vai gerando polarizações, vai gerando crises, né, e eles não têm como sair desta crise. O que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. Isso está presente nos editoriais dos 3 jornalões. Por isso que eu estou dizendo, a campanha deles nesse sentido, né, deles vai exatamente nesse sentido. Eles estão aí, lógico que as quadrilhas que o Bolsonaro conseguiu articular, em todos os sentidos, nas igrejas, aí nas seitas, né, na mídia, né, nas redes sociais e assim por diante. Né? Quer dizer, a lógica de funcionamento da direita, de toda a direita, é exatamente isso. Né? A constituição de bandos à base de corrupção, eles só existem à base de corrupção. Ninguém vai lá para vamos dizer assim, fazer benesses, né? Fazer bondades, não tem, isso é pura demagogia, pura mentira, não tem sentido se organizar bandos para fazer benefícios, trazer benefícios para o povo, para a sociedade, para a cultura, para a civilidade. Eles são da barbárie, eles são da roubalheira. A lógica é essa.
Na direita, num espectro mais amplo, podemos dizer assim, esses grupos são grandes grupos econômicos, inclusive grupos de mídia. Globo, Folha, Estadão estão inseridos exatamente nisso. Constituem esses grupos que vão coordenar organizações políticas, como foi o caso da Lava Jato, ou os partidos de direita, a gente viu isso aqui com o PSDB comandando o projeto neoliberal, né, que vão fazer exatamente a afronta ao Estado democrático de direito. Ou as reformas neoliberais não são essencialmente isso? Reforma da Previdência, emenda do teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal, reforma trabalhista. Né? A lógica dessa instrumentalização de grupos políticos, né, à base da bandalheira, da roubalheira e da corrupção, é exatamente fazer isso. O Grupo Globo, por exemplo, não foi cúmplice da Lava Jato? Qual é o sentido de tanto apoio à Lava Jato? O Estadão, a Folha, e depois ao bolsonarismo, é importante dizer isso. Eles mudaram? O sentido da lógica do funcionamento do sistema mudou? Esse é o ponto. A questão é que eles se desmoralizaram apoiando esses bandos, sabe? E, consequentemente, eles precisam fazer assim uma reciclagem. Eles não estão fazendo autocrítica, eles cobram, o Estadão cobrou aí de maneira, né, agressiva e bestial, né? À la Bolsonaro, importante dizer isso, à la Goebbels. Autocrítica, que o Lula deu uma entrevista na revista The Economist, comentei no vídeo passado, né, que o Lula falou assim, nós estamos fartos desse negócio de autocrítica, algo assim, né? É lógico. Que autocrítica o PT, o Lula pode fazer? Dizer, nós sim, a Lava Jato tem razão, o bolsonarismo tem razão, o Estadão, o Globo, Folha tem razão. É essa autocrítica que eles querem. Isso é rendição. Isso é dizer o seguinte, nós também somos quadrilhas, somos bandos, tanto quanto vocês. É lógico que não faz sentido. Por isso que o Lula falou, estamos fartos. Agora, eles fizeram autocrítica sobre apoiar latrocidas de 64, Hitler, sobre, estou dizendo como classe, como ideologia. Fizeram autocríticas sobre as bestialidades do projeto neoliberal, da privataria, dos bandos que eles organizaram. A Lava Jato surgiu, tenho falado muito disso aqui, exatamente nessa lama aí da chamada tecnocracia do mundo financeiro, né, que vai fazer o submundo do mundo financeiro, Caixa 2, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e assim por diante, tudo isso, privataria, tudo isso que a gente conhece, a gente sabe sabe a essência de tudo isso. Isso que eu falei, que os bandos de corruptos, de ladrões, os quadrilheiros, a Lava Jato é essencialmente uma quadrilha. Tem insistido muito nisso, é importante a gente compreender isso. Eles fizeram autocríticas de tudo isso? Esse é o ponto, eles estão, na verdade, sem alternativas, porque eles precisam se reciclar. Se reciclaram do Hitler, se reciclaram dos latrocidas de 64, de certa forma se reciclaram do Fernando Henrique Cardoso, quando o Lula assumiu o governo em 2003, o Brasil estava em pandarecos, né? Pendurado no FMI, na tecnocracia do mundo financeiro, na ditadura de Wall Street, o país quebrado, a Petrobras quebrada, permeada de ladrões, de roubalheira. Só que depois a Lava Jato vai dizer que descobriu tudo, que eles estavam envolvidos, né? E essas coisas todas que a gente sabe, né? A bandalheira típica de grupos que estão se organizando para formular um projeto político que nada tem a ver com o que eles dizem, com a realidade concreta, com democracia, inclusão social, civilidade e assim por diante, né? Então, a essência da manifestação deles, que está aí, nos editoriais, eu sempre digo que os editoriais são birutas de aeroportos, a gente não pode subestimar. Vai servir de referência para a propagação das mentiras, né, da campanha da direita. Os três editoriais estão falando da taxa de juros. O mundo, né, os bancos centrais do mundo capitalista estão com esse dilema. Eles precisam constantemente trabalhar essa questão da taxa de juros, porque a inflação vai se corroendo, inclusive, o ganho deles no mundo financeiro e vai trazendo crises, aprofundando a crise econômica. Eles precisam manipular a taxa de juros para manter o fluxo constante de dinheiro, de acumulação de dinheiro. Eles não perdem na crise, eles ganham na crise. E, com esse mecanismo, eles transferem os efeitos da crise para cima do povo. E a emenda do teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as reformas neoliberais, a essência é essa. Agora, na lógica deles, o grande culpado
da inflação no mundo e, consequentemente, ter que aumentar a taxa de juros, que eles não tocam nos efeitos, né, nas consequências do aumento da taxa de juros. Porque a essência da administração, da governabilidade deles, do mundo financeiro, é a manipulação da taxa de juros. A gente viu isso aqui no Plano Real com o Fernando Henrique Cardoso. A inflação está um pouquinho alta, naquela época muito alta, sobe a taxa de juros lá para cima, a inflação vem para baixo, eles vão passando a mão, eles livram a cara e o bolso deles. O Plano Real foi essencialmente isso. Agora a mesma coisa, aqui no Brasil, o Guedes, por exemplo, se vangloriava aí pelos anos 2020, aí por 2020, se vangloriava da taxa de juros baixa, que ele conseguiu reduzir a dívida pública, não a dívida, o pagamento de dívidas, encargos, rolagem, essas coisas todas, a administração, para que o fluxo de dinheiro se mantivesse constantemente pela emenda do teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal e outras reformas, previdência e assim por diante. E a taxa de juros estava baixa. Estava baixa porque o país estava numa recessão brava, ainda está. Né? Tem uma recuperação aí e tal, mas os efeitos da recessão prosseguem. Com as consequências que a gente sabe. Desemprego, precarização do trabalho e assim por diante. As mazelas, a tragédia social que o país vive. Isso decorre exatamente desta lógica de administração da economia pela ideia do projeto neoliberal. Né? Que isso começou, eles jogam em cima da Dilma, do PT, até do Lula, mas isso começou, na verdade, com a marcha dos cachorros loucos. Né? Ali foi uma encruzilhada desse ponto de vista, o início do processo golpista para restaurar a ordem neoliberal. Portanto, eles estão aí agora dizendo que a culpa é do Putin. O Globo chegou a dizer, que eu comentei aqui no vídeo passado, nos vídeos passados, né, que o Putin está, na verdade, fazendo guerra contra a democracia, contra o liberalismo, isso que o Globo falou, né? Na verdade, eles querem instituir ali na Ucrânia uma espécie assim de uma base do terrorismo da OTAN para impor a ideia da democracia. Vejam como eles estão constantemente com essa... O Biden falou isso na ONU agora, né? Essa pregação mentirosa, demagógica, como eles fazem aqui no Brasil, obviamente, a lógica deles, de que eles vão levar democracia, direitos humanos, né? Que todos os outros são ditadores, autocratas e assim por diante. Né? E eles estão fazendo isso com o Putin. Eles querem instaurar na Ucrânia uma base desse terrorismo, né, com nazifascistas, aquela turma lá, né, nazifascistas, ladrões, corrompidos, né, Zelensky, essa turma toda, algo que eles fizeram no Oriente Médio com o Estado terrorista de Israel, algo que eles fizeram aqui no Brasil, sim, aqui na América Latina com o Brasil. O regime aqui de 64 foi uma espécie assim de propagador do terrorismo de Estado, da roubalheira, da bandalheira. Né? Desta lógica, portanto, da democracia, se falava muito disso em 64, da democracia, da liberdade, né? Não é à toa que está na boca aí de Bolsonaro e de bolsonaristas, desses vagabundos aí, essa vagabundagem toda, e outros grupos aí, também os lavajatistas de maneira geral. Né? Eles estão, na verdade, né, numa situação que não tem como fazer a defesa do Bolsonaro, nem dos bandidos da Lava Jato, tanto é que eles foram afastados, né, não se fala mais daqueles bandidos, não sei, lá no Paraná, que eles estão lá fazendo campanha eleitoral, os dois vagabundos, né, o Moro e o Dallagnol, né, então eles vão se reciclando, mas eles estão com a faca nas costas, estão aqui, ó, faca nas costas, Lula, não sei o quê, a democracia, a liberdade. Assim que o Lula, tudo indica que vai acontecer, assim que o Lula for anunciado como vitorioso, eles puxam a faca e põem no pescoço do Lula. Aí, ó, você foi eleito com apoio disso, daquilo, tal, as alianças. Por isso que eles querem um segundo turno, para consolidar esse caminho da faca, é o caminho da faca. E aí a gente vai ver claramente que existe esse recorte social, né? Onde qualquer região do país, a gente pode observar, e a pesquisa do Datafolha mostrou isso, a gente vai ver o recorte social, onde está a essência do debate eleitoral e a essência das intenções de voto. Quem está votando no Lula, quem anuncia as intenções de voto no Lula, mulheres, as pessoas jovens, as pessoas com renda mais baixas e assim por diante. Quer dizer, quem não está se beneficiando da ladroagem, da bandalheira, do neoliberalismo, naturalmente se volta para o Lula. E isso, evidentemente, que num efeito, vamos dizer assim, de propagação desse debate, vai tirar cada vez mais eleitores da direita e da extrema-direita. Então tem, portanto, aí esse debate que a gente precisa encarar. Muito obrigado pela atenção, divulga o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.